Olá, autores! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Estúdio Literário Livro de Teseu, seu canal do YouTube para você que gosta de escrita e literatura. Eu sou o Diogo Oliveira e hoje tenho um convidado especial para a gente fazer uma resenha em dupla de um livro que foi, assim, uma das minhas mais incríveis coincidências literárias do que eu estava procurando, do que eu não esperava e que achei fantástico. O Grande Deserto de James Ellroy foi uma primeira contato que eu tive com o autor, não conhecia, e vou trazer aqui tanto o escritor que me apresentou o autor, quanto quem me apresentou o livro. Então seja muito bem-vindo, João Vitor Santiago. Boa noite, Olá, João, tudo pessoal, tudo bom? bem? Como é que tá? Obrigadão, meu amigo, pelo espaço aí, por ter Opa, aceito essa proposta, de ter feito essa proposta da resenha do Elroy e de ter aceito, né, o Elroy, porque assim, a gente vai falar que não é um livro para qualquer um, assim, você tem que ter um cuidado muito, não é para todos os paladares, vamos dizer assim. eu acho que é o tipo de livro que todo mundo tem que experimentar para saber se gosta ou não, mas tem que ir até o Nossa, final. alguns eu Tem que ir sei que até o não final. gostam. Primeiro de tudo, eu que agradeço, porque foi a segunda surpresa literária do ano. Primeiro você me apresentou o David Morrell, que eu achei sensacional, eu não conhecia por dentro. E agora o James Ellroy, que é a próxima. Estou terminando de ler um livro, vou encaixar já a biografia dele, que eu achei super Vale a interessante. pena. Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho do Grande Deserto, ou em inglês The Big Nowhere. É um romance que se passa, ele começa na virada dos anos 50, né, de 49 para 50. Conta a história, acho que até uma história noir, né, detetivesca da época, com casos que eu diria são incomuns, porque a gente costuma ver de histórias no ar. Santiago, dá um pequeno resumo, assim, como você resumiria uma sinopse de Big Nowhere. Grande Eterno. Vamos lá. Na verdade, são 3/2 casos que tem, mas é uma perspectiva de 3 investigadores muito diferentes e que acabam se unindo. É o Daniel Opshaw, que ele é um detetive jovem do departamento do xerife de Los Angeles. Eles estão no contexto de briga entre o departamento do xerife e o departamento de polícia, que assim, departamento de polícia de Los Angeles, na polícia de Los Angeles, na cidade de Los Angeles. O departamento do xerife é ao redor, Malibu, pega algumas partes de Hollywood, assim, pega aquele entorno. Aí teve uns escândalos aí que o departamento do xerife estava dando guarida para uns caras que os corruptos da polícia queriam pegar, e o Danny está nesse meio, que ele está encarregado do plantão justamente na noite de Ano Novo, e ele pega um caso do assassinato de um homem que é totalmente mutilado de formas assim, horrendas, e ele vai se obcecando cada vez mais nesse caso, assim, ele tem, todos os 3 detetives, eles têm fantasmas muito feios, até brincou, reli ele recentemente, justamente para melhorar essa parte de passado, eu pude ver que o passado deles é como se fosse um eco, como se fosse uma nhaca quase, assim, uma coisa que gruda neles, sabe, assim, aquele cheiro assim de cigarro, aquela coisa assim que está entranhada neles, tem muito isso. E tem o segundo detetive, que é o Malcolm Sidney, ele é um investigador da promotoria, que ele é chamado pelo promotor-chefe para liderar a investigação sobre infiltração comunista nos estúdios de cinema, que seria por meio de contra-regras, alguns roteiristas estariam usando o espaço que eles têm para criar propaganda comunista no cinema. E tem o Buzz Mix, que é um ex-policial, que é um policial extremamente corrupto, ele serve a 2 mafiosos, o Mickey Cohen e o House, quer dizer, o House que não é um mafioso, mas é uma figura rica que tem laços, desculpa, criminosos, que ele traz garotas para eles, pega dinheiro de propina, resolve problemas, resolve tudo para eles, e ele acaba sendo colocado nessa investigação até como uma forma de ganhar uma graninha. E eles vão vendo esses 3 casos que parecem não ter nada a ver se colidir, inclusive com uma figura meio dúbia, que é o Dudley Smith, que é o parceiro do Malcolm Sidney nessa investigação dos comunistas. Ele é um cara grande, um cara bem violento, o cara tem uma reputação assim, para vocês terem uma ideia. Ele tem uma gravata que ele tem vários números 7. O que é isso? É o número de homens que ele matou no cumprimento do dever. Ele é aquele cara que se orgulha da própria violência, da própria maldade.
e vai vendo assim que ele talvez não seja uma figura tão do lado assim. Ele tem talvez uma certa agenda dele e vai mostrando um pouco da época, do que era, dos preconceitos, do ambiente que era para certos grupos, certas pessoas. Assim, vai mostrando uma forma bem crua e bem violenta. É muito bom. E misturado com uma das melhores investigações policiais que eu já vi. Eu até brinco, ele tem os 3 Fs, os detetives do Elroy. Sola de sapato e sapo. Porque eles têm uma paciência, cara, você revirar literalmente uma sala de arquivos atrás de uma ficha de documento, você atrás de pessoas, bate porta, não consegue nada, consegue um tiquinho de informação, vai, volta, vai, até que tudo se reúne e se torna o quebra-cabeças. Eu Agora, acho, isso aí. eu acho sensacional. O primeiro Buzz foi meu personagem favorito aí de todo o enredo. Porque ele era. Sabe quando você tinha aquele capanga meio bobão? O Buzz ele é o capanga, só que ele não é bobão. É tudo que. É a vingança dos armários que não tiveram voz em todas as obras de ficção que eu vi, entendeu? E ele tem uma mente muito aguçada também, que isso é Sim. bem retratado. E eu acho que o Elroy faz um complemento muito legal, porque separando os três, você tem o personagem trágico, você tem o corrupto e você tem o cinismo ali do Buzz junto com os outros, e dá uma química muito legal, e você não começa com os três juntos, que daria muito certo também. Pô, os três já estão aí, acostumados e tal, ou já trabalharam junto e voltaram. Não, é meio que na forçada. 2 deles só têm passado, que é o Buzz e o Mal, mas por umas motivos meio complicados. E pega uns detalhes assim que nos anos 50 que a gente devia estar no auge, né? Que é todo homem lá é obcecado por alguma coisa, e essa obsessão faz com que a trama vá indo acima, sabe? É por imagem, é uma obsessão pelo poder, é pelo dinheiro, é pelo controle. Tem aquela questão da sexualidade reprimida, que é um ponto que me pegou demais. Pela verdade também, de certa forma. E o Santiago falou uma coisa muito boa, que é uma crítica que ela fala com você, ela não fala para você. Ela não está assim, escancarada, isso aqui é uma crítica social. Você tem que ter a mente aberta e pelo menos mais de 2 dígitos de QI para poder entender que aquilo foi construído daquele jeito. Exatamente. Tem aquela corrupção sistêmica que envolve tudo, desde a polícia até o sindicato de caminhoneiro que está lá. Sim. E o mais legal é aquela paranoica da Guerra Fria que estava no auge. Né? Os vermelhos contra a gente, que são os aliados e tudo mais. E me lembrou, tem um livro que eu gosto muito, chama Invasores de Corpos, que tem um filme muito bom, que se não me engano é dos anos 60, 50, alguma coisa assim, que é em preto e branco. E o final do filme é diferente do livro. No final do filme, ele sai correndo no meio da rua e começa a falar: eles estão entre nós, que a trama é sobre alienígenas que estavam se infiltrando aqui no mundo e tomando o corpo das pessoas para ficar no lugar. Só que esse filme ele foi banido, você não acha ele em qualquer lugar, porque começaram a dizer que era uma crítica contra o comunismo, falando que o pessoal do lado contrário estava infiltrado e o filme estava escancarando isso. E o pessoal da Rússia falava que era o contrário, não deixava o filme passar lá e estava falando que era uma coisa. E o filme não ganhou, perdeu essa repercussão, né? Depois, tanto é que fizeram um remake e tudo mais, até o Spock no remake do filme, porque esse aí ficou muito apagado e não tem nada a ver com o final do livro. Me lembrou demais essa paranoia, sabe? Não, mas os roteiristas de Hollywood estão infiltrados entre os comunistas, então a gente não pode deixar passar. Que era uma coisa que devia estar assim. Esse respirava acontecer isso por lá. Porque o macartismo tinha acontecido uns 2 anos antes, assim. Tinha aquela coisa, isso aí até no jogo Black Dahlia, fala isso na época da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo denunciava todo mundo por ser nazi. Aí aquela coisa, era a mesma paranoia, só que o inimigo era diferente. Tinha muito isso. E assim, para a data que foi lançado o livro, eu achei muito inovador. Sim. Não era uma coisa que eu leio muita coisa tipo, que vem dos anos 60, 70, 80, mas eu nunca tinha visto algo construído dessa maneira.
Não, Eu o vi que Elroy tem... muita gente da atualidade tem um pouco disso, mas não consegue pegar e fazer tão bem quanto. no nível dele. Não, Agora, o Santiago pode falar um pouco mais, porque ele já leu outras obras do Elroy. Esse foi o primeiro contato. As demais acompanham esse mesmo sentido ou acha que o Grande Deserto é o sim. ápice, assim? Não, para mim é o Los Angeles Cidade Proibida, mas eu acho que é bom você ler o Grande Deserto. É que assim, o Los Angeles Cidade Proibida e o Grande Deserto, eles formam algo que se chama o Quarteto Los Angeles. É o Dália Negra, Grande Deserto, Los Angeles Cidade Proibida e Jazz Branco. Os 3 primeiros livros, eles são escritos de uma forma até numa prosa normal. Tem algumas acelerações, alguma coisa assim, mas o Jazz Branco, desculpa, ele é escrito de uma forma telegráfica. Ele é escrito pá, 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 pá. Parece um telégrafo. E é aquela história. Ou a pessoa gosta muito e leva no bom ritmo, ou vai ter um troço. E assim, o Elroy passou a escrever assim. Aquilo aí virou meio que a marca registrada dele. Essa escrita meio rápida, meio metralhadora. Aí é aquilo. Chega um ponto, pelo menos, que depois do que ele fez o Quarteto Los Angeles, ele fez a trilogia Submundo Americano. O primeiro livro, Tabloide Americano, é maravilhoso. Acho que é $6.000 em espécie, eu esqueci o nome em português. Já dá uma caída e eu não consegui terminar de ler o Bloods Are Over, que é o Sangue Errante. Mas, assim, tem gente que adora. Ele realmente sabe, e ele sabe conduzir uma trama longa. Ele sabe fazer uma trama longa de uma forma tal que não fica enjoativo. Você não fica, tá bom, não. Ele te instiga até pelos diferentes pontos de vista, ele consegue dividir muito bem o que está acontecendo na trama, assim, de uma parte é uma coisa, aí ele vai descobrir uma outra parte, um negócio ali que parece que não tem a ver, que o cara fez por um motivo totalmente aleatório, respinga na investigação do outro de uma forma que você nem pensa, de uma forma, às vezes, decisiva, assim. Ele faz muito isso. E eu gosto... Que, assim, as subtramas do texto às vezes estavam mais interessantes do que a investigação principal, porque parecia que estava esfriando a investigação principal. Em alguns momentos eu pensei, essa aqui vai virar, essa subtrama vai virar a trama principal e o restante era só para apresentar personagem. Mas aqui você falou, trazia ligações que você não imaginava que podia ter, mas estavam inseridas ali. Exatamente. E uma coisa que eu gosto, ele retrata assim bem a podridão da sociedade, como de cima a baixo todo mundo é ruim. Você tem poucas pessoas boas ali, de verdade. E isso é bem legal. Isso é feito, desculpa, de uma forma orgânica, não é feito daquela forma boazinha, aquela forma como você disse. Não é uma coisa que fala para o leitor, olha, você tem que saber que isso aqui é errado, viu? Não é fábula de Esopo. Você tem que ter um cérebro para você concatenar e ver assim, cara, isso que fizeram com o cara foi errado. Isso eu acho muito legal. É o tipo de leitura que vai mostrar mais sobre você do que sobre o personagem. Porque se você acha horrível tal coisa, você passou na comissão de ética. Se você for, normal isso acontecer, passa no CAPS. Passa no CAPS. Porque assim, é de brutalidade fora do comum. Sim. Em geral, livros investigativos de detetive têm uma certa brutalidade no relato do acontecido, mas não no totalidade do decorrer da trama. E ali ele mescla essa brutalidade das pessoas, a podridão, e em contraste com a cidade, como se a cidade fosse uma extensão das pessoas. Sim. E os próprios protagonistas, o Buzz, por mais que a gente fale assim, ele não é uma pessoa boa, ele é um cara que tem um certo núcleo moral, mas ele é um cara bem capaz de muita violência. Sim, ele é aquele cara que, se você realmente bater na tua janela, você sabe que o bicho pegou. Bater na janela do teu carro ali... Talvez não tenha uma segunda vez para isso acontecer. Exatamente. Tem uma cena que ele vai pegar, ele é contratado para pegar uma das meninas e levar pro chefe dele. E assim, não fica nada no caminho dele. Eu achei isso sensacional. Que estão chantageando lá a garota, nossa mãe. Ele faz com que não seja mais chantageada. Pronto, resolveu. Porque ele fala mesmo, um dos trabalhos que eu faço eu sou resolvedor de problemas. Não pergunta como ele faz. Não,
Sei, é problema solucionado e pronto. Sim. E um outro personagem também que me chamou muito a atenção, pelo desfecho que levou, foi o Danny. Sim. Porque sabe quando você tinha aquela ovelha que era a ponta de esperança? Ela não é totalmente boa, mas Sim. é o melhor de todos os corações. Exatamente. Aí, uou! Ele estava tão comprometido com o caso, tudo para estar lá, mas tem um certo detalhe que não tem graça contar, porque pode estragar a leitura de vocês. Eu acho que podemos fazer o seguinte: vamos fazer a partir desse momento, marca aqui. Não sei se você consegue fazer na edição, botar coisa assim, spoilers aqui, a partir desse momento. Vai estar na legenda, a partir dos 15 minutos com spoiler. Exatamente. Porque eu acho que vale a pena ser discutido, porque é um dos twists mais cruéis que eu já vi. E é extremamente bem construído, que você vai lendo aos poucos. O que você chama de crueldade, eu chamo de genialidade. Porque ele Sim. faz você se apaixonar pelo personagem, Pelo depois se Danny, arrepender sim. de ter se apaixonado, porque o personagem poderia se apaixonar por você também. A maldade. Dependendo do ego da masculinidade, essa frase pode pegar muito perigosa. Mas o que acontece? O Danny, ele é homossexual. E isso não é apresentado em nenhum momento da trama. De forma Exceto direta. quando. Vai no final. Assim, Exceto na quando. verdade, Não, se você fizer uma releitura, tipo, você consegue pegar alguns detalhes. Vai falando uma coisa, algumas experiências dele adolescente, ele ser muito, de certa forma, crítico, tipo, ele sempre olhar a mulher com um certo defeito, um certo coisa, assim, você vai vendo, assim, depois que quando você lê, você tá assim, por isso. Então, mas é claro, isso você entende quando você faz a releitura. É igual, tipo, você assistir o filme de Eli sabendo que ele é cego. Dá toda a tua visão pro filme. Sim. Mas, assim, Exatamente. até certo ponto, você fala assim, cara, o Danny vai salvar o mundo, sabe? Esse aqui, o final feliz é com o Danny. E aí chega um momento em que ele tem duas opções. Entregar toda a investigação e descobrir quem é o culpado, mas iria ter que revelar que ele é homossexual. E já estamos falando do ano 50, tá, gente? Exatamente. Que não era exatamente uma época muito auspiciosa. Não é nem anos 50, é final da década de 40 para começo dos anos 50. Exatamente. E aí o Danny, infelizmente, ele acaba escolhendo, ele opta por tirar a vida, porque o segredo dele não seja revelado. Então, até porque, na verdade, tira essa opção dele de conseguir fazer a investigação, porque ele tinha um monte de arquivos, ele consegue deduzir. O que eu gosto, assim, é que tem uma hora que entregam uma lista dos caras lá que estava ali no passado, que seria a lista que ele acha que vai estar ali o nome do suspeito. Está mesmo, a gente descobre que está. A gente descobre que, literalmente, com 12 horas, ele conseguiria resolver o caso, só que some com os arquivos dele, ou seja, ele não tem referência para pegar as pistas, e ele acaba, assim, vendo que ele ia ser não só revelado como homossexual, ia perder o cargo dele de policial, porque ele comete transgressões ao longo da investigação. Ele está suspeito da morte de um policial com que ele brigou anteriormente, e ele não vê outra saída. ele fica, dado tudo isso daí, praticamente toda a vida que ele construiu seria jogada fora. Então ele acelera esse processo. E aí você vê, aí que entra aquela coisa das cidades. Parece que a cidade é tipo uma Gotham City. Ela consome você, exatamente, você ser diluído a isso. Não tem, você está tentando salvar a cidade, então a cidade vai destruir você a ponto de você não conseguir salvar ninguém. Exatamente. Mas também uma coisa que é legal, que é justamente a morte dele que impulsionou o Miles e o Bucks. Que assim, o Miles e o Buzz, eles tiveram um problema que assim, o Buzz teve um caso com a ex-mulher do Mal, quando ele serviu na guerra, não sei o que lá, então ele é suspeito de ter mandado matar o Buzz. Só que não tinha sido ele, tinha sido um mafioso. Aí o que acontece? Tem essa tensão meio mal resolvida. Quando vê que o Danny morre, eles decidem se unir, cara, vamos atrás desse cara. Até porque ele vê que o suspeito pode ter uma relação muito forte com os comunistas que eles estão investigando, e que o Mal, na verdade, ele usa isso muito mais para uma promoção. Ele quer usar isso para ter a custódia do filho adotivo, ter promoção para capitão, ter aquela coisa na mídia. E justamente... É um turning point que ele começa a unir tudo. Não só os assassinatos que o Danny estava investigando, que tinham todos correlação, que você não imaginava que teriam, como os personagens que sobraram, né? Eles, assim,
pela catástrofe que ocorreu, eles falaram assim, então, não tem mais, vale a pena se juntar aqui em prol do tudo. Exatamente. Mas foi um livro surpreendente. Daqui para o final, a questão da pessoa ter feito uma dentadura com os dentes do texugo, porque ela tinha Wolverine. essa coisa de atacar as vítimas Sim. assim. E o Buster você... sobrevivido, eu achei sensacional. E você vê o seguinte também, que na verdade, assim, o assassino, ele teve esses traumas, ele teve esse negócio, tudo, mas você vê o seguinte, ele já era ruim desde o início, desde jovem, ele já tinha aquele negócio de matar animais, de pegar a dentadura, de fazer aquelas... Assim, se ele não explodisse, na verdade, aquilo aí foi só mais gasolina para ele. Foi. Em alguma hora, ele explodiu. A oportunidade perfeita surgiu para a pessoa certa. E ele aproveitou? Carne cai no prato carnívoro. Exato. Bom, se contar mais do que isso, eu acredito que estraga a emoção. Mesmo com spoilers, ainda tem muita coisa que você pega. Uma coisa que eu acho que tem que ser avisada que é, gente, não subestime o que eu vou dizer. É um livro extremamente violento, não é para todos os gostos. Assim, imagine Agatha Christie no espectro do... Se você fizesse o espectro do romance policial, aqui está Agatha Christie, aqui está o Hercule Poirot, aqui está o Holmes, aqui está Elroy, do outro lado da tela. Então, assim, respirem fundo. Se vocês não aguentam terror, se você vê Jason e fica tapando o olho, nem chega perto do Elroy, porque... Quando o Santiago falou isso para mim, eu pensava que era em questão dos assassinatos que ocorriam ali, ou das vítimas. Assim. Mas esse é só a ponta do iceberg, que todo o enredo envolve tudo isso. Mas para matar a sua curiosidade, só você pegando para ler. Eu não sei como é que tá as vendas, mas valia uma reedição de alguma editora corajosa aí, pelo menos fazer o box, fazer o box aí de Los Angeles, que é muito interessante. Mas fica a dica aqui para você, para quem viu a Biblioteca Perdida, que são livros que eu não tenho mais, se encaixa perfeitamente, que são livros difíceis de você achar, mas que marcam completamente. Espero que tenha gostado do conteúdo, espero que essa resenha, assim como foi para mim, apresente você, esse autor, e faça você dar esse passo corajoso também na leitura, e quem sabe transformar a sua escrita também. Então fica aqui, já deixa o like no canal e se inscreve, porque cada vez mais a gente vai trazendo mais reviews, mais resenhas e mais autores diferentes fora do hype aí, até porque provavelmente as redes sociais iam cortar, dado algumas palavras que ele usa aí com frequência. Exatamente. Então é isso, muito obrigado. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, valeu.